Bom, pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre membranas. Nesse slide você vê a definição de membrana e as principais funções. Como definição, a gente pode ressaltar algumas características, né? Aqui está dizendo que é uma camada delgada de 6 a 10 nanômetros de espessura. O que significa delgada? Significa uma camada fina. E o que significa nanômetro? Significa a milionésima parte do milímetro. Então dá para perceber que a membrana é muito fina. E do que ela é composta? Segue a definição: por lipídios e por proteínas e carboidratos associados. Os lipídios nós estudamos nas aulas passadas que tinha vários tipos de lipídios. Não sei se vocês se lembram. Inclusive aquele lipídio composto, que ele se unia ao grupo fosfato e formava o fosfolipídio, que é a composição mais abundante. Além do lipídio composto, você também tinha os lipídios mais complexos, que eram o colesterol, ergosterol e outros, que apesar de não terem uma fórmula química igual ao lipídio, ácido graxo e, ácido glicerol mais ácido graxo, eles têm, ou eles se comportam como lipídios, eles têm propriedades lipídicas. Além dos lipídios, que compõem a parte mais abundante, que é o chamado de cadeia dupla, camada dupla de lipídios, as proteínas, elas estão enroladinhas. Lembra que a gente aprendeu em aula prática? A proteína, ela nasce linear, depois ela vai se enrolando até que ela fica no formato globular, né? Ou também chamado de formação terciária, e é assim que ela atua como enzimas. E os carboidratos, nesse caso, são as glicoses, e elas ficam sempre associadas ou grudadas, entre aspas, com lipídios e com proteínas. Aí o nome glicoproteínas e glicolipídios. Resumidamente, o que é uma membrana? É uma fina camada que envolve a célula e ela é composta principalmente de lipídios, proteínas e carboidratos associados. Entre as funções dos lipídios, entre as funções da membrana, a gente com certeza vai entender a primeira delas, que é ser uma barreira semipermeável seletiva e que vai controlar tudo que entra e que sai das suas, tudo que entra e que sai da sua membrana. Ou seja, para que exista uma célula, você tem que ter um envoltório, uma barreira. Só que essa barreira, esse envoltório, não pode ser impermeável. Isso não explicaria a entrada e saída de gases, de água, de nutrientes, né? Assim, essa barreira, a membrana plasmática, ela tem essa característica. Ela tem uma semipermeabilidade, isso quer dizer, algumas coisas entram, outras não, e essa membrana, ela é seletiva. Então, através principalmente das proteínas, que são catalisadores específicos, né? Eles controlam a passagem de íons de pequenas moléculas. Outra função que a membrana tem e exerce, né, é essa capacidade fluida que ela tem, e ela consegue desenvolver dois processos que nós vamos ver a seguir no slide que vem posteriormente a esse, que é o processo da endocitose, que envolve a fagocitose, pinocitose, que determina nos seres unicelulares a entrada de alimentos, e a exocitose, exo significa para fora, né? Que seria a eliminação de substâncias residuais para fora da célula. Bom, eu tenho uma barreira que é semipermeável, que permite alguns movimentos que fazem com que as células se alimentem ou excretem as suas substâncias. E assim também nós vamos ver que tem uma outra função bastante interessante. Esses carboidratos associados aos lipídios, esses carboidratos associados às proteínas, eles formam um sistema de reconhecimento celular, que nós vamos
entender melhor mais tarde quando falar nessa parte da função do glicocálice. E esse reconhecimento tem a ver com os sinalizadores, essas pequenas cadeias de glicose associadas às proteínas e aos lipídios sinalizam e mantêm como se fosse uma identidade celular. Como eu tinha comentado, aqui a gente percebe que a membrana ela também permite algum transporte de substâncias. Quando essas substâncias são sólidas, o processo é chamado de fagocitose. É só lembrar daquela questão das amebas, né? Elas se alimentam através daqueles projeções, né, da membrana, que a gente chama de fagossomos, né? Pseudópodos, na verdade, e criando os fagossomos que vão introduzir a partícula, no caso uma bactéria, um alimento dentro da ameba. Quando esses elementos são líquidos, o processo é chamado de pinocitose. E ao invés de entrar, quando você tem a saída, né, de substâncias, por exemplo, de resíduos, que são da sobra da digestão intracelular, também chamado de plasmocitose, ou simplesmente a exocitose. Nesse esquema, vocês veem, apesar de estar em inglês, que é exatamente um esquema mostrando, né, uma bactéria sendo fagocitada através de uma vesícula, né, dos pseudópodos. Daí vem a digestão intracelular pelo lisossomo e os resíduos, né, que seria a plasmocitose, estão saindo também através de um processo que eu chamo de exocitose. Nesse slide você vê o exemplo do lado esquerdo da saída dos restos, né, que seria a exocitose, e do lado direito a entrada através dos pseudópodos, né, que seria a fagocitose, mostrando a membrana se adaptando a esses dois processos. Nessa animação, você vê amebas exatamente fazendo o processo da endocitose, onde as bolinhas vermelhas significam o alimento que entra, né, é digerido através dos lisossomos e acaba saindo na forma de exocitose. Agora vocês estão com uma foto de microscopia eletrônica demonstrando a membrana. Então, vocês vão ver dois ambientes, né? A parte verde e a parte azul, que seria, né, o exterior e o interior celular. E essa membrana que vai ser o limite dos dois ambientes. Não dá para se ver exatamente como nos esquemas, mas você vai ver à sua esquerda duas setinhas mostrando a camada dupla de fosfolipídio. E basicamente a membrana, num ponto de vista não tão aprofundado, mas dá para se perceber que ela a parte mais abundante dela é a camada dupla de fosfolipídio que a contém. Aqui é uma foto mostrando essa membrana. Nas setas menores estão simbolizando aquela camada dupla de lipídio. Você vê então que a membrana separa o conteúdo celular, a parte azulada, do conteúdo exterior, que é a parte verde. Bem, uma vez definido as suas funções, passamos então a entender como que é a estrutura de uma membrana plasmática. Nós vamos ver que a membrana plasmática ela tem um modelo em que tenta explicar a sua estrutura. Ele chama modelo do mosaico fluido. E aqui eu estou mostrando para vocês partes do modelo, até que a gente vai ver o modelo na forma total. Como nós comentamos na definição, a membrana ela é formada principalmente, né, a parte mais abundante é a parte dos lipídios. E essa bicamada lipídica, ela é formada por fosfolipídios e colesterol. Nessa figura, você reconhece o fosfolipídio como sendo aquela bolinha
com dois risquinhos que eu chamaria de caudas, né? Então, você tem uma cabeça, que eu diria que é uma cor meia acinzentada, meia roxeada, né? Mais para o cinza, e as caudinhas. De vez em quando, entre os fosfolipídios, você encontra em amarelo o colesterol, que é um lipídio complexo, que também se comporta do mesmo jeito que os lipídios tradicionalmente que se hidrolisam e tem glicerol mais ácido graxo. Nesse caso, o fosfolipídio, além de glicerol e ácido graxo, tem o grupo fosfato. No cantinho, você vai ver que tem um monte de estruturas verdes. Você vai ver que tem 6 lados, né? São hexágonos, que representam as glicoses. Essa glicose seria associada a um lipídio. Você vê que ele tem 2 caudinhas. Eu chamo, então, essa forma de glicolipídio. Então, nesse pedaço, você vê uma parte da estrutura da membrana, a parte que compõe ou parte lipídica da membrana, vamos dizer assim. Aqui eu mostro para você como que é a estrutura de um fosfolipídio. Como você viu na figura anterior, ele é representado por uma bolinha, que significa a cabeça, o grupo fosfato, e 2 caudinhas, que significam a parte do ácido graxo. Bem, essa molécula, uma vez criada, ela tem uma característica diferente de todas as outras moléculas. Ela tem uma estrutura que eu chamo de anfipática. O que significa anfipatia? É a capacidade de uma mesma molécula ter uma característica diferente da outra, necessariamente oposta à outra. Anfi significa metade, e isso quer dizer, a cabeça, né, do fosfolipídio, ela gosta de água, daí o termo hidro, água, fílica, filia, afinidade, gostar. As caudinhas, né, elas têm uma característica totalmente oposta. A cauda, ela não gosta de água. Aí o termo hidro, água, fóbica, fobia, não gostar de água. Quando que vocês viram uma molécula desse jeito, né? Uma molécula em que tem metade que gosta de água e metade que não gosta de água. Essa característica eu chamo de estrutura anfipática do fosfolipídio. E nós vamos ver a seguir que é exatamente essa característica que faz com que os fosfolipídios espontaneamente se organizem em bicamadas e, provavelmente, em um dado momento da evolução, foi o que criou a primeira membrana. Para vocês verem, o colesterol, apesar de ele não ter a mesma fórmula, não ter aquela cabecinha com as 2 caudinhas, ele também tem uma estrutura anfipática. Ele tem uma cabeça, que é aquela bolinha vermelha, que não gosta, que gosta de água, ela é polar. Quando eu falo que uma molécula é polar, lembra da molécula de água, né? Os H são positivos e o oxigênio é negativo, tem uma polaridade. As substâncias polares, elas têm afinidade por água. Então, você vê que aquela bolinha, a cabeça do colesterol, ela tem afinidade por água. Em compensação, a caudinha não gosta de água, ela é apolar. Aí, quer dizer, apesar de não ser um fosfolipídio e não ter a estrutura de um fosfolipídio, a estrutura química de um fosfolipídio, a molécula de colesterol, ela se comporta do mesmo jeito que é a molécula lipídica. Uma vez demonstrado os lipídios que compõem a membrana, está na hora agora de ver as proteínas. Nesse esquema, você vê as proteínas que elas ficam entre os lipídios. Algumas atravessam totalmente, outras não. E elas estão sendo representadas na forma globular. Nós já falamos isso em aula prática, né? A forma globular é uma representação aí nesse esquema como se fosse um ovo, né? Mas ela é uma molécula toda enrolada sobre si mesma, dando esse aspecto externo de uma esfera, né? E você vê, então, que eu tenho proteínas que atravessam totalmente a bicamada. E elas são chamadas, como está a seta aí, de proteínas integrais. E eu tenho outras proteínas que ficam só na periferia, só dentro ou fora da membrana. Aí eu as chamo de proteínas periféricas.
Outra coisa que está escrito aí é a associação daquelas glicoses, aquelas moléculas hexagonais verdinhas, né, que simbolizam as glicoses. Então, você tem uma pequena cadeia de glicose associada a uma proteína, e recebe o nome, então, de glicoproteínas. Resumidamente, então, você vê nesse novo slide, né, o que é a diferença básica que as proteínas integrais têm das periféricas. Você vê que nessa apresentação, a proteína não está sendo apresentada como uma bola, como uma esfera. Ela tem uma outra representação, seria aquela cadeia enroladinha. Talvez essa seja mais didática do que a anterior. Bem, nesse caso, no primeiro caso, proteínas periféricas seriam aquelas que, como eu disse anteriormente, elas estão presentes em ambas as faces da membrana, ou do lado de direito, ou do lado de dentro, ou do lado de fora, né? Em compensação, no número 2, você vê exatamente o que é uma proteína integral. Ela começa, né, tem uma alça de um lado, atravessa a cadeia dupla de lipídios, a camada dupla, e fica para o outro lado. Nesse fato de atravessar, como ela é uma proteína terciária, globular, ela vai fazer esse canal, né? O enrolamento da molécula cria um canal. Quando a proteína atravessa, né, totalmente a bicamada, ela é chamada de integral transmembrana, tá? Porque ela atravessou totalmente. Então, as proteínas podem ser inseridas na membrana e ser uma proteína integral. Quando ela atravessa essa membrana totalmente, ela é chamada de proteína transmembrana. Também temos o fato de que algumas proteínas transmembranas, elas se associam, elas se unem. Então, mais do que uma proteína, elas têm a capacidade de atravessar várias vezes a camada dupla de lipídio. Quando isso acontece, eu tenho o termo multipasso, que seria o quê? O que é um multipasso? É o fato de uma proteína transmembrana, tá, atravessar a bicamada mais do que uma vez. Na verdade, não uma proteína, né? Proteínas associadas, né, que atravessam mais do que uma vez a bicamada. Quando elas fazem isso, elas formam vários canais, e esses canais recebem o nome de canais iônicos. E esses canais, ou através desses canais, é que vai ter o transporte de pequenos solutos, né, de água, de substâncias dissolvidas. Alguns autores chamam isso de um poro. Na verdade, o poro é uma situação bem diferente, né? Seria uma analogia, uma comparação, porque o que permite a entrada de pequenos solutos na célula seriam esses canais decorrentes da proteína atravessar a camada dupla, e como ela é toda enroladinha, esses canais vão ser ocos e permitem essa passagem. Esqueci. Aqui embaixo também tem uma observação, né, de uma glicoproteína mostrando essa estrutura em verde, e eles chamaram de oligosacarídeo. Oligo significa pouco, pequeno, tá? Ou seja, uma pequena cadeia de glicose associada à proteína. Resumidamente, então, aqui estão as definições dos tipos de proteínas que podem compor a estrutura da minha membrana plasmática: as periféricas, as integrais, as transmembranas, e no caso das transmembranas associadas, elas vão formar o multipasso. Cada canal que é formado é chamado de canal iônico. Aqui está uma expressão de todas as proteínas, né, que a gente estudou. Então, da esquerda para a direita, você tem a transmembrana, que seria aquela integral que atravessa totalmente a camada de fosfolipídios, a bicamada. No meio, você tem multipasso, formando os canais iônicos, uma ou mais proteínas, né, que vão atravessando várias vezes a dupla camada. E no final, na direita, você tem as proteínas periféricas, são aquelas que ficam em ambos os lados, tanto dentro quanto fora
da bicamada. Bom, assim como os lipídios que a gente estudou, as proteínas também têm movimento, né? Elas podem girar ao redor do seu eixo, elas podem deslocar-se como se fosse escorregando de um lado para o outro. Por isso que o modelo que eu chamo de mosaico fluido, alguns autores comparam, né, ao mar com icebergs. O mar seria a camada dupla de lipídios, aquela camada gordurosa. E boiando ou atravessando o mar estariam os icebergs. Então, icebergs são copos de gelo, os menores ficariam boiando, né? Para fora ali do mar, basicamente, você veria esses icebergs boiando em cima no mar, né? Em compensação, aqueles blocos de gelo maiores, eles entrariam dentro do mar e atuariam como uma proteína integral. É uma comparação. Assim como no mar, os icebergs mudam de local, eles se deslocam de acordo com o vento, né? Você também teria esse deslocamento das minhas proteínas. Nessa imagem, você vê as possíveis apresentações das proteínas. Da esquerda para a direita, você tem a transmembrana, que é uma proteína integral, que atravessa totalmente. Quando as proteínas são associadas, elas conseguem atravessar mais do que uma vez, formando o que eu chamo de multipasso e os canais iônicos. E também eu tenho as proteínas periféricas, aquelas que ficam do lado direito ou do lado de dentro ou do lado de fora da membrana, mas não atravessam essa membrana. Nesse caso, eles chamam a atenção de que as proteínas ficam inseridas entre os lipídios, assim como o gelo ficaria na água. Imagine um bloco de gelo do tipo de um iceberg. Um pequeno iceberg, ele ficaria boiando, assim como ficaria uma proteína periférica. Os icebergs maiores atravessariam, de repente, a camada de água e atravessariam totalmente isso, estariam inseridos dentro. Assim como o gelo, ele modifica sua posição, a sua localização de acordo com o vento, com as correntes marítimas, também essas proteínas se deslocariam, né? Elas não têm um ponto fixo. É por isso que eu chamo de mosaico fluido. Existe uma fluidez que faz com que as proteínas periféricas que estão para fora entrem para dentro e vice-versa, e que esse canal iônico se desloque para a direita, para a esquerda. Uma vez que a gente viu a estrutura separadamente dos lipídios e depois separadamente das proteínas, agora eu mostro para vocês um esquema mostrando o modelo do mosaico fluido, né, total. Então, nesse modelo, você vê a camada dupla de fosfolipídios, em maior quantidade, mais abundante, de vez em quando um colesterol entre os fosfolipídios, e você vê também as proteínas periféricas, integrais, transmembranas, e a forma associada dos açúcares, que aí está significando oligosacarídeos, presos diretamente ao lipídio, na forma de glicolipídios, ou então presos, associados às proteínas, na forma de glicoproteínas. Como entender a estrutura fluida de uma membrana? Eu não sei quanto a vocês, mas a primeira vez que alguém me explicou a estrutura da membrana, eu fiquei muito curiosa, porque a princípio, quando você imagina uma membrana, você imagina um envoltório parecido com um plástico, um saquinho plástico, um saco de papel, né? Que por mais que seja a ideia de proteger, de envolver uma célula. Mas a membrana, ela não tem nada de exato e rígido, ela é fluida. Como explicar a fluidez de uma membrana? Então vamos pensar que os componentes da membrana, eles não são fixos, eles giram, né? E eles mudam de local. Isso que dá fluidez à membrana. Esse deslocamento ocorre no caso dos lipídios e no caso das proteínas. Para os lipídios, tá, nós temos alguns nomes desses movimentos. Quando ele gira ao redor do seu próprio eixo, que você vai ver também no slide posterior,
esse movimento chamado de rotação. Quando ele desliza para a direita, desliza para a esquerda, é chamado de deslocamento lateral. E tem um movimento menos frequente, mas que existe, que recebe o nome fofo de flip-flop. Aí no esquema está representado e a seguir você vai ver um fosfolipídio com movimento de rotação. Nessa animação, vocês veem que o meu fosfolipídio, ele gira ao redor do seu eixo. Nós vamos falar isso mais adiante, né? Mas mostra que não só o fosfolipídio, como todas as moléculas, elas vibram, elas têm um movimento, né? E isso vai fazer a diferença dentro do mosaico fluido. Através desse movimento, os fosfolipídios se deslocam de um lado para o outro, se deslizam, né? Trocam de local. Então, isso tudo vocês vão ver mais a seguir. Dando continuidade à estrutura do mosaico fluido, essa figura tenta mostrar como que a camada dupla se forma e de maneira espontânea. Isso tudo acontece dependendo, ou melhor, em acordo com a natureza anfipática do fosfolipídio. Lembra que nós definimos que a cabeça do fosfolipídio, ela gostava de água, ela tinha polaridade e era hidrofílica. A cauda do fosfolipídio, por outro lado, ela era apolar e não gostava de água. O que acontece em cada uma das situações abaixo? Do lado esquerdo, você vê um experimento onde eu misturei água com óleo, uma substância apolar como o óleo, com uma substância polar como a água. E eu joguei fosfolipídios nessa cuba. Como que os fosfolipídios se comportaram? Eles formaram uma camada, vocês podem ver, né, que eu chamei de monocamada, ou seja, eles se organizaram espontaneamente, formando uma camada. E essa camada, ela tem uma organização onde as caudinhas ficam viradas do lado do óleo e as cabeças ficam viradas do lado da água, respondendo exatamente à natureza anfipática dessa molécula. Nós não falamos que a cabeça tinha afinidade por água? Então, elas se organizam voltadas para a água. Nós não falamos que a caudinha tinha afinidade por substâncias apolares, ou seja, ela não era solúvel em água? Então, elas ficam voltadas para o lado do óleo. Essa monocamada, ela segue a borda do copo, né, onde ficaria a camada de óleo. No caso de uma gotícula de óleo, essa monocamada, ela envolve a gotícula de óleo. Então, você teria uma vesícula de óleo e essa monocamada envolvendo essa vesícula. Bem, no experimento da direita, a cuba só tem água e a gente jogou fosfolipídio nessa solução. Bem, aí nós criamos um problema para o fosfolipídio. Um problema, entre aspas, eu diria um desafio, né? Se ele tem uma cabeça que gosta de água, mas uma cauda que não gosta de água, o que fazer com a cauda? Porque aqui eu não tenho óleo, eu não tenho uma substância polar para ele se organizar perto dessa substância. O jeito de resolver esse desafio, evolutivamente, foi qual? Caudinha que não gosta de água fica junto com caudinha que não gosta de água. Ou seja, a parte hidrofóbica, apolar, se junta com a parte hidrofóbica polar do outro lipídio. E as cabecinhas, que são hidrofílicas, que gostam e têm afinidade por água, acabam se voltando para o lado da água. Desse jeito, eles fazem bicamadas. E nesse exemplo, você viu que foi criada uma vesícula na água. Uma vesícula contendo água dentro, né? E essa vesícula, derivada da organização, e é importante dizer espontânea, né, dos fosfolipídios, forma uma bicamada e essa vesícula recebe o nome de lipossomo. Então, vocês viram que os fosfolipídios, eles formam bicamadas espontaneamente. E a minha membrana plasmática, ela é exatamente formada por uma bicamada de fosfolipídios, que é o elemento mais abundante. A ideia é que, em um dado momento, durante a evolução,
Os fosfolipídios foram criados, considerando que a vida começou na água, eles tiveram que se organizar formando bicamadas para se estabelecerem, para ficarem estáveis. E inicialmente essa vesícula continha só água, era um lipossomo, mas à medida que foi evoluindo, o DNA entrou dentro dessa vesícula, proteínas, e a célula passou a começar a existir. Bem, os lipossomos, se vocês pesquisarem, também está sendo uma ferramenta utilizada na questão da farmácia, dos fármacos e também da cosmética. Vou dar o exemplo da quimioterapia. Quando você faz a quimioterapia via lipossomos, você coloca o produto da quimioterapia dentro do lipossomo e isso faz com que ele seja levado diretamente às células, diminuindo os efeitos colaterais, porque a quimioterapia ela tem como um efeito colateral matar todas as células que estão no caminho, né? A gente, uma vez que conseguir criar uma sinalização e ser reconhecido só pela célula cancerígena, a gente teria um efeito, um resultado muito melhor. Na cosmética, considerando que a pele, né, formada de membrana, a absorção de produtos está diretamente à tecnologia dos lipossomos. Antigamente, para uma pessoa conseguir passar um creme, ela tinha que ficar a noite inteira com uma máscara, a absorção era muito difícil. Hoje, com a ajuda dos lipossomos, você inclui, por exemplo, vitamina E, um antioxidante, dentro do lipossomo, e ele é reconhecido como parte da membrana e a absorção é muito mais rápida. Aqui, um outro experimento mostra a capacidade de regeneração, ou seja, a formação aí, a capacidade de completar uma parede, o que eu chamo de característica autocelante. O que mantém a camada dupla de lipídios é a afinidade que ele tem com a água ou com a gordura, essa característica anfipática da molécula. Então, nessa cuba, nós temos água, só que teria uma parede que dividiria essa cuba, representando a membrana plasmática. E, de propósito, essa parede está incompleta. Quando se joga fosfolipídios, naturalmente eles se organizam para completar essa parede, né? Formando aí uma substância, uma continuidade da membrana. Aí a gente mostra que se os lipídios forem separados, eles têm essa capacidade de voltar a se organizar. Essa característica eu chamo de autocelante. Quando uma célula, por algum motivo, né, houve uma separação dos lipídios, à medida que essa interrupção foi sanada, os lipídios naturalmente voltam a ficar juntos. Bom, aqui está um outro esquema do modelo do mosaico fluido. Eu não gosto muito desse modelo, mas eu mostrei para vocês porque vocês podem estudar na internet, buscar videoaulas que possam trazer outros exemplos. Então, nesse exemplo, está mostrando o nome de Singer e Nicholson, que foram as duas pessoas que desenvolveram o mosaico fluido, né? E você vê que a estrutura aqui está um pouco diferente. O fosfolipídio está muito parecido, né? A bolinha marrom com as caudinhas. A proteína, ela também, a gente já mostrou esse jeito dela ser, parece uma bola, né? Que seria mostrando a forma globular, né? Enroladinha dela. O que eu chamo a atenção é para os sinalizadores, né? Para a glicose associada. Parece uma arvorezinha, né? Você viu que parece uma arvorezinha que está brotando dos lipídios e das proteínas. Mas cada esquema tem um detalhe. E aqui vocês viram que ele chama essas arvorezinhas aí verdinhas de glicocálix, que nós vamos ver a seguir o que é. Aqui vocês conseguem ver um outro modelo do mosaico fluido. Nesse modelo, você vê que mais ou menos o lipídio tem a mesma apresentação, a proteína também. O que difere é a representação da glicose, que parece uma arvorezinha, né? Nos outros, você via aquele hexágono dando uma ideia mais correta, já que é feito de glicose e a glicose é formada por 6 carbonos, na forma fechada, na forma de um anel.
Essa é a representação que eu mais prefiro, onde as proteínas são simbolizadas como cadeias enroladas, né, na forma terciária. Você vê o fosfolipídio, a bolinha azul com as caudinhas. De vez em quando você vê um fosfolipídio com uma caudinha só, meia tortinha, simbolizando o colesterol. E você vê aí as glicoses, as cadeias glicosídicas associadas a proteínas e a lipídio na borda externa da membrana. Você vê as proteínas periféricas, as proteínas integrais, multipasso. Então, esse é um modelo bem didático para ser estudado. Bem, apesar das células vegetais não terem especializações de membrana, porque logo acima da membrana tem a parede celular, as células animais, elas têm essa especialização. Como você agrônomo também pode trabalhar com o animal, né, na zootecnia, é importante a gente mostrar isso, mas lembre-se que isso não vai existir nas células vegetais. O que é isso, né? O que é uma especialização? É uma modificação que um órgão, uma estrutura tem para melhorar a sua eficiência, a sua função. Então, do lado esquerdo, você vê o que foi chamado de microvilosidades. O que é uma microvilosidade? Olha, parece um dedinho de luva. Então, a membrana se projeta para fora, como uma franja, viu? E do lado direito, você tem as invaginações, que é embaixo, na base. E vocês estão vendo que essas projeções são para dentro da célula. Tanto as invaginações como as microvilosidades, elas têm a mesma função, que é aumentar a superfície de absorção. Então, você vai encontrar nas células do intestino as microvilosidades, né? E normalmente nas células filtrantes do rim, as invaginações. Para que isso? Vamos imaginar do lado esquerdo a célula onde eu desenhei as microvilosidades. Se você comportar em centímetros, medir, né, da esquerda para a direita, né, a largura da célula, quanto que vai dar aí? Uns 2, 3 centímetros? Agora, você imagine se não existissem as microvilosidades, tá? Eu só teria esses 3 centímetros de absorção. E eu estou falando de uma célula do intestino, cuja função principal é absorver os nutrientes que a gente come. À medida que eu fiz essas dedos de luva, eu projetei para fora esses dedinhos, eu criei uma superfície muito maior, né? Se eu fosse esticar essa superfície, daria quantas vezes esses 3 centímetros aqui que eu tenho de base, tá? Então, as microvilosidades, elas têm essa função, aumentar a superfície e melhorar a absorção. Do mesmo jeito, as invaginações, né? Eu consigo ter o mesmo tamanho de célula, né? Eu economizo o espaço do epitélio, só que eu tenho uma superfície de absorção, no caso das invaginações na base da célula, muito maior. Então, especializações que aumentam a área da superfície, que aumentam a superfície de absorção. As membranas, pelo menos as que envolvem células animais, elas podem sofrer especializações, modificações para melhor assumir a sua função. Por que as células animais? Porque na célula vegetal, a membrana tem acima dela uma parede celular rígida que envolve determinadas mudanças. Então, entre as especializações, eu escolhi para mostrar para vocês especializações que aumentam a superfície de contato. Então, nós estamos falando de células que absorvem alguma coisa, que filtram, elas precisam de uma área para ter essa troca de absorção, de filtragem. No lado esquerdo, você vê as células do intestino, que absorvem os alimentos, né, da digestão, na verdade, os nutrientes, né, e elas têm uma projeção como se fosse franja, como se fosse dedinho da mão, dedo de luva, que faz com que você tenha um aumento da superfície. Você ocupa, então, uma grande extensão, mas num curto espaço. Se você esticasse a membrana, né, desses dedinhos numa linha reta, você teria um espaço muito maior. Quando você comprime essa superfície, né, no ida e volta das
microvelocidades, você continua tendo uma célula de um tamanho pequeno, mas com uma superfície de absorção muito grande. E é essa a função, aumentar a área da superfície e promover melhor a absorção. Outra coisa que eu percebo também são as invaginações do lado direito. É a mesma ideia, só que assim como as microvelocidades se projetam para fora, como uma franja, as invaginações, como o nome fala, in é para dentro, as mudanças, né, essa especialização são para dentro. Enquanto que as microvelocidades atuam nas células do intestino, as invaginações, elas atuam nas células do rim. Ambas aumentam a área de superfície e melhoram a absorção. Nessa foto, vocês veem uma foto do intestino, onde você tem as microvelocidades, né, mostrando aí uma célula que tem essa função de absorção. Então, cada dedinho aí seria uma microvelocidade e elas seriam o revestimento interno da luz do intestino. Outras especializações, elas atuam aumentando a aderência, a união entre as células, típica de tecidos de revestimento. Por exemplo, a sua pele, o tecido epitelial. Vocês já perceberam como as células da pele são bem próximas, né? A gente pode até apertar uma pessoa e não vai furar essa pessoa. Ela tem uma capacidade, né, de junção, de união de uma célula para outra, que reveste e tem até muita resistência. O que faz uma célula ficar tão grudadinha na outra? Dou exemplo aqui para vocês de dois casos, os desmossomos e as interdigitações. Desmossomos, como você vê na figura, ela tem como se fossem feixes, túbulos, que são de origem proteica, que entram para dentro da célula e aumentam a aderência nesse ponto. O desmossomo, ele tem uma comparação, por exemplo, eu poderia fazer uma analogia, quando você usar um grampo, né, um grampeador para grudar duas páginas. Logo abaixo, ou entre os dois desmossomos, você vê um encaixe, né? É chamado de interdigitação. O encaixe é uma maneira de aumentar a aderência. Se você pensar em algumas construções orientais, eles fazem construção sem usar nenhum prego, simplesmente através do encaixe. E as interdigitações seriam maneira de se grudar mais. Essas duas especializações seriam especializações, então, que aumentam a aderência, o contato, a união de células, típica de célula animal, típica de tecidos que revestem de revestimento, como o tecido epitelial. Ainda falando da estrutura da membrana, além da camada dupla de lipídios, como a gente viu, e das proteínas, quer sejam integrais, periféricas, nós temos uma camada que envolve externamente as células animais, né? Eucariotas animais, que é formada por aquelas cadeias de glicose, aquelas glicoses que ficam associadas aos lipídios e às proteínas. Essa camada açucarada, vamos dizer assim, é chamada de glicocálice. O glicocálice, ele tem várias funções. Uma delas, como dá para se imaginar, é uma camada além da membrana, então estaria protegendo ainda mais a célula. Uma proteção, né, contra agressões tanto mecânicas quanto químicas. A parede celular protege a célula vegetal. Uma célula animal, ela não tem a parede celular. Então, o glicocálix é uma forma de proteger, mas não limitar o movimento. Apesar de você ter o glicocálix, você pode ter a emissão de pseudópodes e processos, como a gente viu, de fagocitose, pinocitose, né? Essa camada não limita os movimentos celulares, de crescimento e tudo mais que a gente falou. Uma outra função muito importante, que tem sido muito estudada atualmente, é a questão do reconhecimento celular e do meio. Eu falei para vocês que aquelas glicoses que ficavam penduradas do lado de fora, elas tinham a ver com a identidade celular, com o reconhecimento celular. Então, vamos fazer uma pequena analogia, uma comparação.
Vamos supor que eu more num conjunto popular onde todas as casas são iguais, idênticas, tá? Na estrutura, na fachada, na cor. E você tem a função de me entregar um documento. Aí você vai chegar para mim e falar assim, Regina, como é que eu vou te entregar esse documento se até agora que eu saiba, ninguém pôs número nas casas, é um conjunto novo, né? Como é que eu vou achar sua casa se todas as casas são iguais? Assim como, na minha analogia, dentro de um tecido, todas as células são iguais. Como é que teria identidade celular? Bom, então eu vou propor para você uma simbologia, né? Eu falo, olha, em homenagem ao Márcio Pereira, que é um palmeirense roxo, ou melhor, verde, né? Eu vou botar uma bandeira verde do Palmeiras na porta, no portão da minha casa. Então, quando você estiver passando, você vai reconhecer que é a minha casa e vai conseguir me encontrar. Assim como eu coloquei uma bandeira, as células, aquelas glicoses que ficam penduradas do lado de fora, elas também têm uma identidade. Cada célula tem a sua sequência de oligosacarídeos típica. É como se fosse uma impressão digital celular. Cada uma tem a sua. E isso serve para o reconhecimento de célula com célula e de célula com o meio externo. Descobriu-se também que essa digital celular, né, ou seja, o glicocálice, ele sofre alterações quando a célula se transforma em cancerígena. E a principal alteração é que a célula perde a sua identidade e ela começa a crescer e não reconhece a célula vizinha. E vai crescendo em cima da célula, vai crescendo e subdividindo, aumentando o tamanho, formando o que hoje a gente chama de tumor. O que é um tumor? É o processo da hiperplasia, que é aumento de de número de células, e a hipertrofia, que é aumento do volume da célula. Nesse sentido, né, a célula cancerígena, ela perde aquele inibição de contato, que é o que mantém as células no mesmo tamanho e harmoniosas. Uma célula vai crescendo até que ela encosta na outra e reconhece que é hora de parar de crescer. Isso, essa identidade, essa percepção está no glicocálice. Além da função de reconhecimento, nós também temos que, como é uma cadeia, uma camada de glicose, né? Glicose é um açúcar misturado na água. Você já viu o que acontece quando a gente mistura água com açúcar? Forma uma calda, né? Quando ele está concentrado, e é o caso, grudenta, pegajosa. E isso dá uma das funções que a gente vai ver aqui, a adesão celular. É claro que eu preciso também ter desmossomos, interdigitação, mas a própria glicocálix serve como uma forma de aumentar a aderência entre as células. Em organismos unicelulares, ele pode também definir outras funções, como aderência ao substrato. É também no glicocálix que fica o sistema de especificidade do tipo sanguíneo, ABO, do tipo RH, negativo e positivo, que não deixa de ser um reconhecimento entre as células. Também temos alguns receptores de toxinas, proteínas e vírus. Nós vamos entender isso melhor nas aulas de microbiologia. E não é só açúcar, não é só glicose que compõe o glicocálix. Descobriu-se também que nós temos algumas enzimas, glicosidases, que também atuam na digestão de carboidratos dentro do intestino. Bom, e contribuindo também esse glicocálix, juntamente com os lipídios, que você sabe que a gordura é um isolante térmico, mas junto com os fosfolipídios, que mantém a camada dupla, o glicocálix ajuda no isolamento elétrico dos neurônios, né? Na verdade, dos braços dos neurônios, que são os axônios, que vão conduzir o impulso nervoso. Olha que foto interessante, né? Não sei se vocês conseguem reconhecer aí as estruturas. Então, aí é uma célula, né? Você vê o conteúdo celular embaixo, as microvilosidades, esses dedinhos de luva, né? Que aumentam a superfície de absorção. Essa é uma célula do intestino humana.
E você viu que a última parte em cima, um monte de partículas, né, pequenininhas, formando uma camada densa, que é o glicocálice. Cada um desses pontinhos simboliza uma glicose, né? E no caso específico das células intestinais, você tem um glicocálice bem desenvolvido. E não está simbolizado, mas embaixo você vê que são duas células e elas estão unidas por uma parte mais escura, que dá que é uma fusão ou um desmossomo. Finalizando essa primeira parte da aula, nós temos aqui 3 frases para se pensar. A primeira, nós já comentamos que, considerando que a célula começou na água, né? Se a vida, né, começou na água e a primeira célula surgiu, ela só pôde começar a existir à medida que existiu uma membrana que a envolvesse. E essa membrana separou, né, o conteúdo celular do resto do ambiente. Essa separação, como a gente viu, ela não pode ser total. As membranas, elas definem o limite, mas elas regulam através da semipermeabilidade, o trânsito de moléculas que entram e que saem. E também, como a gente acabou de ver, também é uma forma, junto com o glicocálice, mas é uma forma de conservar a energia que está sendo produzida dentro da célula. O fato dessa membrana ser lipídica, né, a gordura é um isolante térmico e ele vai conservar a energia produzida. As membranas, é muito interessante essa afirmação para vocês pensarem, elas são resistentes, mas isso não quer dizer que elas não sejam flexíveis. Às vezes a gente tem ideia de que para uma coisa ser resistente, ela tem que ser rígida, dura, né? E aqui está um exemplo de que a flexibilidade é uma forma de resistência. E, como vocês viram, os lipídios, os fosfolipídios, se mantêm por afinidade. Então, se eles forem separados, depois da separação, eles retornam a ficar juntos. Isso eu chamo de uma característica autocelante. Lembrando, então, mais uma vez, que todas as membranas, elas são semipermeáveis, seletivamente permeáveis. Não é tudo que entra, não é tudo que sai. Através das proteínas, dos canais iônicos, você tem esse controle e regulação das moléculas que entram e saem dentro da membrana, que a gente vai aprender na segunda parte da aula sobre permeabilidade celular. Essa flexibilidade, esse mosaico fluido, essa fluidez da membrana, faz com que a forma possa ser alterada no caso de uma ameba, no caso de um anticorpo, né, os nossos glóbulos brancos na sua defesa, e também explicam o potencial de uma célula poder crescer e se movimentar. Então, vocês viram nessa primeira parte da aula a estrutura da membrana, né, e as suas funções e as suas modificações e especializações, e também o papel que os carboidratos associados desenvolvem formando o que eu chamei de glicocálice. A partir de agora, então, a gente entra na segunda parte da aula, onde a gente vai estudar como que se dá o movimento de água, de substâncias, de íons, dentro e fora da célula. Começando o transporte passivo, difusão. Difusão simples, difusão passiva. O que significa isso? Bom, a difusão é um movimento, tá? Onde o soluto passa, né? Ele entra de fora para dentro ou ele sai de dentro para fora, ele consegue passar, né? Sempre de uma concentração, tá? Maior para uma concentração menor. Então, vamos ler o que está no texto. O soluto penetra na célula, em que situação? Quando sua concentração dentro da célula, né, é menor no interior da célula do que no meio externo. Ou seja, para uma molécula entrar, eu tenho que ter pouco soluto dentro e muito fora. Aí, como tem muito lá fora, eles vão naturalmente entrar para dentro. E para sair? Sai da célula, caso contrário, ou seja,
Tem muita coisa dentro da célula e pouca fora. Então, naturalmente, esse soluto vai sair. Quando eu tenho o movimento do soluto, que vai de onde ele está muito concentrado para onde ele está pouco concentrado, eu falo que é a favor de um gradiente de concentração. Bom, pessoal, para a gente entender bem essa matéria, nós vamos ter que revisar alguns conceitos. Primeiro, que é um soluto, né? Soluto é a parte sólida, né, da concentração. Vamos fazer uma analogia, uma comparação meio grosseira, mas eu espero passar para vocês essa ideia. Vamos imaginar que eu tenho água com feijão. Água é o solvente, tá? É o solvente que tem nas minhas células, inclusive. Feijão é o soluto. Eu poderia considerar alguma coisa que está dentro da célula. A glicose, uma pequena molécula, o gás carbônico, o oxigênio, né? O soluto. Solução é a mistura de soluto com solvente. Concentração é essa relação do solvente e do soluto. Se eu falo que uma concentração é elevada, significa que eu tenho mais soluto do que solvente. Na nossa comparação, se eu botar numa panela de pressão água para ferver com feijão, né? O meu feijão vai ferver e vai formar um caldo concentrado. Ele vai ser concentrado quanto o feijão que eu coloquei lá dentro. Vamos supor que você gosta daquele feijãozinho bem denso, bem cremosinho, tá? Se você pôs muita água, o que você faz? Você destampa a panela, deixa ferver para a água sair até que você tenha o caldo concentrado. Então, o que quer dizer concentrado? Que tem mais feijão do que água, tem mais soluto do que solvente. Aí, de repente, você vai receber visita e você olha para aquele feijão e fala, não vai dar não, bota água no feijão. Se você pôs água no feijão, você mudou a concentração. De concentrado passou a ficar diluído. Então, o que aconteceu? Você diminuiu a concentração. Quando você fala que a concentração está baixa, é que tem mais solvente, mais água do que soluto. No nosso caso, mais água do que feijão, tá? Então, toda vez que eu falar concentração menor, concentração maior em relação ao soluto, eu tenho que ter mais soluto do que solvente. Até aí tudo bem? O que é um gradiente, né? Gradiente é naqueles rádios antigos, você tinha isso, né? Quando tinha o som, é aquele risco maior até o menorzinho. Então, o gradiente simboliza que você não tem uma queda drástica, né? É um gradual, gradiente. A concentração é assim, ela vai do item 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, é uma coisa gradual. Então, o gradiente de concentração vai do mais elevado, nota 100, até o zero, passando aí para o 99, 80, 70, né? É um gradiente de concentração. A difusão é um movimento no qual o soluto passa de onde? Da região mais concentrada para a região menos concentrada. Quando eu falo que passa do mais concentrado para o menos concentrado, eu estou falando que é a favor de um gradiente de concentração. Isso é fácil de entender, não é? É muito fácil. Quem tem muito dá para quem tem pouco, não é? Isso é um gradiente, é a favor de um gradiente de concentração. O difícil, o oposto, né? O difícil seria quem tem pouco dá para quem tem muito, né? Certo? Vamos adiante. Como vocês viram no slide anterior, o transporte, né, o movimento, a permeabilidade celular, ela está dividida em dois tipos de movimento. O transporte passivo, que não tem gasto de energia, e o transporte ativo. Então, a gente vai começar pelo transporte ativo. Pelo transporte passivo, o que não tem gasto de energia. Dentro do transporte passivo, o primeiro movimento que eu mostro para vocês é o da difusão passiva ou difusão simples. Nesse movimento, você vai ter a passagem do soluto de um lado para o outro através da membrana. O soluto, nessa situação, ele tem um tamanho pequeno e ele consegue passar ou entre a camada lipídica ou pelos canais iônicos. Então, vamos ler a definição para a gente poder
discutir essa definição. Então, difusão passiva, difusão simples, é quando o soluto penetra na célula quando a sua concentração é menor no interior em comparação ao meio externo e sai da célula caso contrário. Nesse processo não há consumo de energia e esse processo ocorre a favor de um gradiente de concentração. Bom, para a gente entender essa definição, é melhor relembrar alguns conceitos. O que é um soluto? O que é um solvente? Vocês estudaram isso, se não me engano, em físico-química, né? Soluto é a parte sólida. Pode ser um íon, pode ser uma molécula de glicose, né? Pode ser qualquer substância pequena dissolvida na água. E o que quer dizer concentração? Concentração é essa relação entre solvente e soluto. Quando o solvente e o soluto se encontram, eles formam uma solução. Essa solução, quando tem mais soluto do que solvente, ela é chamada de uma solução concentrada. Quando a relação é o contrária, você tem mais solvente do que soluto, essa concentração ela é menos concentrada. Então, o que define o gradiente de concentração é exatamente a quantidade de soluto em relação à água e vice-versa. Então, está falando aqui na animação, você vê que para o movimento acontecer, eu tenho que ter uma diferença de concentração. Nesse exemplo, considere que a parte de baixo, né, seria o que a concentração de solutos que estão fora da célula. Se eu tenho mais concentração fora e menor dentro, naturalmente, por difusão simples, esse soluto vai desenvolver um movimento que vai se deslocar da região mais concentrada, que é essa parte de baixo, para a região menos concentrada, que é a parte de cima. Para mim ter, então, esse movimento que é espontâneo, que não há gasto de energia, eu preciso ter diferença de concentração. Aqui eu estou basicamente definindo o que é uma difusão simples. Como a gente falou, na difusão simples, quem se movimenta é o soluto. E ele sai, né, ele se desloca da região onde ele está mais concentrado, que eu chamo de solução ou região hipertônica, é fácil de lembrar, hiper é hipermercado, hiperlegal, hiper significa muito. Tônica é a concentração, então eu tenho sempre mais soluto. Então, para mim ter difusão simples, o soluto vai se movimentar da região mais concentrada, chamada de hipertônica, para a região de menor concentração, que eu chamo de hipotônica. Hipo significa pouco. É muito fácil de você entender. É como se você falasse, quem tem muito dá para quem tem pouco. Isso é ser a favor de um gradiente. Isso é ser um movimento natural e espontâneo. Se eu tenho muito soluto do lado de fora e pouco soluto do lado de dentro, e esse soluto consegue passar pela membrana, é claro que esse movimento vai ocorrer em direção de fora para dentro, né? Sempre da região hipertônica para a região hipotônica. Então, na difusão, o movimento sempre dá a favor do gradiente. Quem tem muito dá para quem tem pouco, de modo espontâneo, sem gasto de energia e devido ao seu pequeno tamanho, através da membrana. A membrana não barra o soluto, tá? Ele consegue passar. Vamos dar um exemplo de uma difusão simples que acontece a todos os momentos. A entrada de oxigênio dentro das suas células e a saída de gás carbônico das suas células. Como é que o oxigênio você respira? Ele vai parar lá na corrente sanguínea e agora tem que entrar dentro da célula. Como é que ele entra dentro da célula, né? Ele entra por simples difusão. Você usa o oxigênio constantemente na respiração. Então, ele está sempre em concentração baixa, ele está sempre negativo dentro da célula, né? Sempre com pouco oxigênio. Em compensação, como você respira o tempo todo, o seu sangue, a corrente sanguínea está trazendo, através das suas hemácias, muitos oxigênios.
Como eu tenho mais oxigênio fora do que dentro da célula, e considerando que um gás é tão pequenininho que ele consegue passar até mesmo entre as moléculas de fosfolipídio, o oxigênio entra naturalmente. Do outro lado, o gás carbônico é um produto da respiração. É normal que tenha muito gás carbônico dentro da célula e pouco fora da célula. Assim, o gás carbônico vai sair naturalmente para fora. Quando que essas relações podem se modificar? Quando você está num local de ar rarefeito, quando você sobe uma montanha muito alta, você começa a ter dificuldade de respirar. Por quê? Porque a concentração de oxigênio acaba ficando menor. Se a concentração de oxigênio se igualar à concentração a de fora, começar a ficar igual a de dentro, você não tem a diferença de concentração e você não vai ter a difusão simples. Você vai ter problemas para respirar. A mesma coisa é se você estiver num ambiente que tem muito gás carbônico. Ele vai começar a ficar numa concentração proporcional ao que está dentro da sua célula. E aí não vai ter diferença de concentração e ele não vai conseguir sair. Num ambiente normal, a difusão simples de gases ocorre naturalmente, assim como pequenas moléculas diluídas na água. Elas vão entrar e sair de acordo com essa diferença de concentração. Sempre a favor de um gradiente de concentração, né? Seria quem tem muito, dá para quem tem pouco. Ou seja, movimento do soluto da região hipertônica para a região hipotônica. Nesse esquema, a gente vê exatamente o que nós acabamos de comentar. MP significa membrana plasmática. Do lado esquerdo, você vê uma setinha voltada para cima, mostrando que o meio está com uma alta concentração de solutos. Do lado direito, você vê uma setinha voltada para baixo, mostrando que o meio está com uma concentração baixa de solutos. Ou seja, o movimento do soluto vai ser, nesse exemplo, da esquerda para a direita, da região hipertônica para a região hipotônica. Vai atravessar a membrana e esse movimento só vai parar quando as soluções ficarem igualadas ou proporcionais. Aqui então está descrito o que a gente falou. Um exemplo de movimento da difusão simples seria a passagem de pequenas moléculas como oxigênio, gás carbônico. E apesar desse ser um exemplo bem nítido, eu teria um desafio para vocês. Eu entendi como é que passa um gás carbônico com oxigênio, uma pequena molécula, mas como que você explicaria, né, a passagem de moléculas que ou não são solúveis, né, nos lipídios, eles não conseguem passar entre os lipídios, ou elas teriam um tamanho que não passaria facilmente pelos canais iônicos. Como que você explica a passagem dessas moléculas a favor de um gradiente de concentração, né? Você não estaria colocando elas contra o gradiente. Como é que vocês explicam particularmente a entrada da glicose? Então, você se alimentou, você teve a digestão e a glicose caiu no seu sangue e ela agora precisa entrar dentro das células para ser utilizada como combustível e transformar em energia através da respiração. A glicose tem 6 carbonos. Ela não é uma molécula pequena, né? É bem diferente de um átomo de oxigênio de gás carbônico. Como que você explica que a glicose entra dentro da célula? Ela entra a favor do tipo de concentração, do gradiente de concentração, e sem gasto de energia. E ela tem um tamanho. Como é que a gente poderia explicar esse movimento? Esse movimento tem nome, e nós vamos ver no próximo slide. Ela chama difusão facilitada. O que é facilitar, né? É ajudar, dar uma mãozinha, né? Então, quando você facilita a vida de alguém, você ajuda alguém. Como é que será que a glicose ela
pode ser ajudada? Que jeitinho que é dado para que ela entre espontaneamente, sem gasto de energia, mesmo sendo levemente gordinha, vamos dizer assim. Bom, para entender a difusão facilitada, você tem que entender o seguinte, né? Ela é uma, assim como outras substâncias que estão escritas aí, a galactose, que é o açúcar do leite, alguns aminoácidos, ela tem um tamanho acima de 8 angstroms. Angstrom é a 10ª milionésima parte do milímetro. Mesmo assim, são pequenas moléculas, mas maiores do que potencialmente a capacidade de entrar dentro da célula. O espacinho, que seria dos canais iônicos, ou não tem afinidade, como é o caso da glicose, com lipídios e não conseguiria passar entre os fosfolipídios. Bom, essa passagem, ela acontece. Aqui está falando que ela ocorre através dos poros. Lembra que eu falei para vocês que em alguns livros, né, a palavra poros, ela está simbolizando os canais iônicos. Então, está querendo dizer que essa glicose, ela entra ou pelos canais iônicos, ou ela recebe uma ajudinha, né? Ela é facilitada por algumas proteínas carregadoras, que são chamadas de permeases. A animação mostra o papel de uma dessas proteínas carregadoras. Quem seriam elas? Aquelas proteínas periféricas, né? Elas estão de um lado ou de outro. E lembra que eu falei que elas se movimentam, o mosaico fluido. Então, uma proteína que está do lado de fora captura a glicose, tá? E a glicose é levada para o outro lado. Mas como é que ela faz isso sem gastar energia? Aí vem o pulo do gato. Bom, quando você se alimenta, né, no caso humano, você tem muita glicose no sangue. Você está cheia de glicose. Em compensação, dentro da célula, a glicose está sendo quebrada para, através do processo de respiração, produzir energia. Então, eu tenho pouca glicose dentro da célula. Eu tenho o tal da diferença de concentração. Uma região hipertônica do lado de fora e uma região hipotônica do lado de fora. Beleza, é só a minha glicose entrar para arrumar isso. Só que ela é grande e ela não consegue passar naturalmente como um oxigênio, um gás carbônico. Só que você tem o que eu chamo de fluxo de massa. A quantidade exagerada de glicose do lado de fora da célula é como se ela empurrasse, né, essa proteína periférica para o lado de dentro e ela sofresse essa ajudinha. No caso dos canais iônicos, né, a mesma coisa. Imagine que o canal iônico é como se fosse uma meia. Quando a meia não está sendo usada, ela é fininha. À medida que você vai usar uma meia, ela laceia e permite a passagem de um pé, de uma perna, né, grande, gorda ou fina, independe, né? Eu comparo essas proteínas carregadoras, ou mesmo o canal iônico, àquelas portinhas de vai e vem dos filminhos de faroeste. Essas portinhas, elas não têm nenhum gancho, nada que feche. Elas só têm molas que mantêm elas fechadas. Mas se alguém, né, se aproximar, ela abre. À medida que a pessoa passa, elas voltam a fechar. E é assim, mais ou menos, que ocorre a passagem da glicose. Como tem muita glicose do lado de fora, começa a formar um fluxo de massa que favorece a distensão, né, o alargamento do canal iônico, ou então faz com que essas proteínas, essas permeases, essas facilitadoras, acabam passando para o outro lado e levando a glicose junto. Isso eu chamo de fluxo de massa, né? Então, vamos ler aqui. No caso, a passagem por difusão facilitada, apesar de ser um transporte passivo, ela é facilitada por proteínas transportadoras ou carregadoras. Ou então, o fluxo faz um distendimento, né, uma dilatação do canal iônico, permitindo essa passagem. Se eu não tiver esse fluxo, a minha glicose não consegue passar. Então, aqui a gente está vendo a definição. O que seria a difusão facilitada? Qual a diferença da facilitada para simples? Na simples,
o soluto passa naturalmente de onde ele está mais concentrado para onde ele está pouco concentrado, ou seja, da região hipertônica para a hipotônica. A membrana, ela não é uma barreira, porque ele é tão pequenininho que ele consegue passar, como no caso do oxigênio do gás carbônico, ele pode passar até entre os átomos, entre as moléculas de fosfolipídio. No caso da difusão facilitada, esse movimento acontece do mesmo jeito, a favor de um gradiente da região hipertônica para a hipotônica, mas ela precisa de uma forcinha, né? É como se, de repente, tivesse um espaço e você tivesse que passar por ele, mas você está meio gordinho, né? Fala, meu Deus, será que eu vou passar? Mas daí alguém vai empurrando de um lado, né? Até que você passa, né? O negócio laceia, né? Você dá um jeito, uma facilitada e passa. Quem é que empurra? É o fluxo de massa. É a quantidade de várias glicoses que estão de um lado apertando, né? Forçando a passagem da glicose ou pelos canais, ou então aproveitando as enzimas que estão periféricas e fazendo com que elas atravessem para o outro lado, já que o mosaico é fluido, já que a camada, a membrana, ela tem permite essa fluidez. Então, aqui está falando que o movimento se dá, né, com auxílio de proteínas carregadoras, ou também através dos canais iônicos, canais proteicos. O sentido dessa difusão, sempre a favor do gradiente de concentração-voltagem, nesse caso é de concentração, ou seja, quem tem muito dá para quem tem pouco. Ela, apesar de sofrer uma forcinha, né, ela não gasta de energia, ela é espontânea, porque a força que impulsiona essa mobilização é o que eu chamei de fluxo de massa, seriam as próprias partículas concentradas do soluto, tá? Seria esse gradiente de concentração e, portanto, não há consumo de energia. Então, pessoal, aí está um esquema tentando mostrar como que a permease funciona. A glicose, ela é reconhecida, capturada pela danada da permease, que está na membrana plasmática. Ela vai transportar, né? O fluxo de massa faz com que ela gire, passe de um lado para o outro, e do outro lado ela libera. Aí eu tenho uma animação embaixo que mostra esse movimento. Aqui eu só estou demonstrando para vocês o papel dessas enzimas carregadoras, facilitadoras. E no slide posterior, lembrando para vocês o que são canais iônicos. Infelizmente, eu não tenho uma animação para os canais iônicos, mas é aquela ideia da meia que eu falei para vocês, né? Como o canal iônico é feito de proteínas, ele é oco, né? Então, a molécula forçaria, né, a meia, né, forçaria o canal, ele se distende e ela passa. Então, existe uma força que é o fluxo de massa. Então, o cilindro oco que se alarga ou se estreita, né, que seriam os canais iônicos, formando poros, ou a palavra melhor que eu prefiro são túneis, né, que gostam de água, então essas moléculas, a glicose está junto com a água, que atravessam a membrana. Os canais são formados por proteínas, a gente estudou lá no começo, que atravessam a membrana várias vezes. Então, é transmembrana multipasso. Bom, pessoal, então, vamos lá. Um outro transporte passivo, além da difusão, é a osmose, também chamada de difusão de água. É um fenômeno diferente da difusão, porque da difusão simples, ela só ocorre em presença de uma membrana semipermeável. Então, na difusão, duas soluções de concentrações diferentes estão sempre separadas por uma membrana. O fato é que a membrana ela é permeável ao solvente. O solvente pode passar, mas é praticamente insolúvel ao soluto. Entre outras palavras, a água passa. O soluto, devido ao seu tamanho, devido à sua voltagem, alguma situação, ele é barrado pela membrana, ele não passa pela membrana. Então, a passagem do solvente vai ocorrer. Mas como que ele passa? Ele passa, solvente aí no caso eu estou falando a água,
vai passar de onde ele está em maior quantidade, ou seja, onde ele tiver com maior potencial hídrico. Que situação é essa, pessoal? Nós já descobrimos isso lá no começo, quando a gente falou em concentração. Uma região, uma solução menos concentrada, ela tem pouco soluto e muita água. Então, quer dizer que vai sair, a água vai sair da onde? Da região hipotônica. O que eu estou querendo dizer? É uma região onde tem pouco soluto e muita água. Quando eu tenho muita água, eu falo em maior potencial hídrico. Como eu tenho pouco soluto, eu falo em uma solução menos concentrada ou hipotônica. Então, em níveis de concentração, a água vai sair da região hipotônica e vai entrar na região hipertônica. Ou seja, uma região que tem muito soluto, né, mas pouca água. Então, a água, ela vai ser a favor de um potencial hídrico, de onde tem muita água para onde tem pouca água, mas contra um gradiente de concentração. Ou seja, se tem muita água, tem pouco soluto, e no outro caso, tem muito soluto, certo? Apesar de ser contra um gradiente de concentração, é a favor de um potencial hídrico. Por isso que ela é passiva e não há gasto de energia. Saindo da difusão simples ou facilitada, a gente parte para um outro movimento, um outro transporte, que também é passivo, que é chamado de osmose. Osmose é um fenômeno especial da difusão. Tanto é que alguns autores chamam a osmose de difusão de água. Qual que é a grande diferença? Se você for perceber, a grande diferença está no fato de que nesse transporte, quem se movimenta não é o soluto, é o solvente. Aí vem a pergunta, mas por que o soluto não sai da região onde ele está mais concentrado para a região onde ele está menos concentrado? Porque nesse caso, por problemas de voltagem ou pelo tamanho muito grande, né, o soluto é barrado, ele não consegue passar, nem com ajudinha, ele não passa. A membrana limita a passagem do soluto. Como que eu vou resolver uma diferença de concentração se o soluto não passa? Eu passo o solvente, porque a água passa pelos canais iônicos, a água consegue passar, entrar e sair dentro da célula. Então, nesse processo da osmose, tá, você tem diferença de concentração, você vai ter uma região muito concentrada, cheia de solutos, uma região pouco concentrada, com pouco soluto, mas o soluto não consegue passar para igualar essa concentração. Só que agora você tem que parar e pensar, o que é uma solução concentrada? É uma solução, nós definimos isso anteriormente, que tem muito soluto em relação ao solvente. Vamos quantificar. Se eu falar para você que eu tenho uma solução de 70%, significa que eu tenho 70% de soluto, né, de concentração, e 30% de água. Isso significa uma região, uma solução concentrada. Se eu falar para você que eu diminuí a concentração dessa solução, isso quer dizer que eu aumentei a quantidade de água. Se eu tinha 30% de soluto, 30% de água em relação a 70% de soluto, eu vou ter alguma coisa menor. Eu vou ter, por exemplo, 70% de água e 30% de soluto. Isso significa uma solução menos concentrada. Como é que eu fiz essa mudança? Eu adicionei solvente. Toda vez que eu ponho água no feijão, ele fica ralo. Se eu quiser que o feijão fique bem concentradinho, eu taco no fogo, deixo ferver a água, que ele fica concentrado. Então, a água, ela vai estar sempre em maior concentração, ou melhor, pelo menos ela vai estar em maior quantidade, quando a concentração de solutos for menor. Concorda comigo? Vou repetir. Numa concentração baixa, significa que eu tenho mais água do que soluto. Eu tenho mais solvente do que soluto. O oposto, se eu tenho uma solução concentrada, significa o quê? Eu tenho pouca água.
eu tenho mais soluto em relação ao solvente. Por que você está falando tudo isso, Regina? É fácil. Eu tenho que explicar para você por que a água passa na osmose e não o soluto. Já que o soluto é barrado e a diferença de concentração existe, eu não consigo, né, tirar o soluto que está lá em maior quantidade e passar ele para o outro lado para igualar, né, a concentração de um lado e do outro. Mas eu tenho a água em quantidade diferente. Se eu tenho água em quantidade diferente, quem vai passar é a água. Só que a água, ela tem mais na região hipotônica e tem menos na região hipertônica. Por isso que a passagem de água vai contra um gradiente de concentração. Mas em termos de quantidade, ela vai sair de onde tem muito para onde tem pouco. Quando eu falo que tem muita água, eu tenho uma região concentrada, mas eu tenho um potencial hídrico alto. Quando eu falo que ela sai de uma região hipotônica, significa que ela sai de uma região que tem pouco soluto, mas que tem muita água, um alto potencial hídrico. Quando a água sai da região hipotônica e vai para a região hipertônica, eu estou falando que ela está entrando num local onde tem muito soluto e pouca água, ou seja, a quantidade de água, o potencial hídrico é baixo. Assim, vamos ler a nossa situação. O que é osmose, Regina? É um fenômeno de difusão, é uma difusão de água, tá? Um fenômeno um pouco mais especial. Para ele acontecer, tem que ter membrana, porque a membrana barra o soluto. Se a membrana não existir, o soluto passaria, seria uma difusão simples. Nesse caso, né, as duas soluções, elas vão estar separadas por uma membrana. Essa membrana é permeável ao solvente, mas praticamente insolúvel ao soluto. Aí, então, para resolver esse impasse, a passagem ocorre do solvente. De onde? Da região onde ele tem maior quantidade, que eu chamei de região de alto potencial hídrico, que seria uma solução menos concentrada, hipotônica, para aquele local onde ele está em menor quantidade, né? Ou seja, menor potencial hídrico, solução mais concentrada, hipertônica. Continuando, então, nós podemos definir a osmose como o movimento do solvente, né? Ele se move, ele se difunde da solução pouco concentrada, através de uma membrana, para a solução mais concentrada, até que tem o equilíbrio que eu chamo de solução isotônica. Se eu estou falando que ele sai do menos concentrado para o mais concentrado, ele não, a água, né? É como se eu falasse, quem tem pouco dá para quem tem muito. Por isso que eu falo que é contra um gradiente de concentração. Mas em termos de quantidade de água, de potencial hídrico, a água sai onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade. É por isso que não há gasto de energia. Aqui a gente vê mais uma vez, né, um resumo do que vem a ser a osmose ou a difusão de água. De um lado, você tem uma solução hipotônica, do outro tem uma solução hipertônica. Aqui você tem a membrana, né, onde o soluto não consegue passar, mas o solvente passa. Então, ele passa da região hipotônica para a hipertônica, até que eu tenha o equilíbrio, que seria a isotonia, tá? Aqui nesse experimento, o que a gente vê? A gente vê uma célula hemácia, glóbulo vermelho, sendo colocada em 3 situações diferentes. Na primeira, ela está como ela é para ser. Ela é um disco bicôncavo, ela parece uma bolachinha, uma rosquinha, né? E ela mantém esse formato original porque ela está no meio isotônico, ou seja, a concentração de solutos dentro e fora, ela é praticamente a mesma, é proporcional. Então, o tanto de água que entra é igual à água que sai e a célula mantém o seu formato. No segundo exemplo, a célula perdeu água. Se ela perdeu água, pensa, como é que a água saiu?
Se a água saiu, por definição, ela sai da região hipotônica para a região hipertônica. Simboliza, então, que nesse exemplo, a célula estava menos concentrada do que o ambiente. Então, vamos supor que nessa cuba de vidro aí, eu coloquei a minha hemácia numa mistura com água com sal. Isso fez com que a água, né, que está em maior quantidade dentro da célula, saísse para fora. Na terceira situação, você vê que a água está entrando. Para a água entrar, simboliza que o meio externo tem que ser hipotônico e o meio interno tem que ser hipertônico. Seria eu colocar uma hemácia numa solução de água pura. A água basicamente não tem solutos, tem poucos solutos, uma água pura. E a célula tem muitos solutos. Ela teria muito mais concentração interna do que externa. Isso faz com que, então, a água passe do meio menos concentrado para o mais concentrado. E você percebe que essa célula estourou. Por que a célula estourou? Isso eu chamo de lise, hemólise, porque a célula animal não tem parede celular. Se a água for entrando, ela estoura. Aqui você vê as fotos do que acontece com as hemácias nessas situações. Da esquerda para a direita, você vê, na esquerda as hemácias estão arredondadas, parecendo um ovo, né? Isso mostra que a água está entrando dentro delas. Se esse processo não parar, elas vão estourar. Isso mostra, então, que elas estão no meio o quê? Para a água entrar, o meio externo tem que ser hipotônico em relação ao meio interno. No segundo caso, elas estão todas enrugadas, plasmolizadas, esse seria o termo técnico. Por que a água saiu dentro delas? Porque provavelmente elas estão no meio salgado, hipertônico. Então, a água sai da região hipotônica, que seria a célula, e sai para fora no meio salino, que seria a região hipertônica. E isso faz com que a célula fique plasmolizada, murcha, sem água. E no terceiro caso, mostra uma hemácia normal. Se ela está normal, é que ela está equilibrada em termos de concentração com o meio externo. Imagine, por exemplo, células sanguíneas num soro fisiológico. Bem, pessoal, aqui nós temos a mesma experiência da célula, só que agora uma célula vegetal. Uma célula vegetal, quando ela está murcha, né, que seria o que eu chamo de célula plasmolizada, o formato dela é mantido, porque, teoricamente, a parede celular ela é rígida e grossa, mas você vai ver que o conteúdo celular acaba ficando sem água e a célula fica murcha e plasmolizada. Se a água saiu, simboliza que ela estaria hipotônica em relação ao ambiente. Nessa situação, eu teria que ter posto a minha célula vegetal numa condição de alta salinidade, com muitos solutos. Para ser o contrário, para a água entrar dentro da célula, a célula teria que ter uma condição hipertônica, ser mais concentrada do que o ambiente. Isso faria a água entrar. A célula vegetal nunca explode, porque se ela explodisse, não ia ter parede celular, certo? Então, a parede celular mantém a forma da célula, tá? Então, as células animais, quando elas são colocadas num ambiente hipotônico em relação a elas, a água entra e causa a lise. A célula vegetal, diferentemente, faz com que a água entre, mas não causa a lise celular, a ruptura, por causa da parede celular. Nesse caso, eu estou mostrando as duas situações, né? Uma isotonia, ou seja, uma célula colocada no ambiente em que a água entra e sai sem mudanças anormais. Se a água, né, saiu da célula, você vê que a célula mantém a sua forma, mas você tem o descolamento, né, do citoplasma e você tem uma célula murcha. O termo é plasmolizada. Quando a água entra na célula, né, em grande quantidade, ela vai esticar, ela vai ficar cheia, só que ela não vai estourar. O termo usado dela é túrgida. Para isso acontecer, o meio externo tem que ser hipotônico em relação ao interno.
Quando eu falo que o meio externo é hipotônico, eu estou falando de concentração. Tem que ter menos soluto fora do que dentro, para que a osmose aconteça. Bom, baseado nessa figura, eu gostaria de propor um desafio para vocês, né? Quando um animal, né, ele quer água, e ele vai atrás da água e consegue beber água atrás, por exemplo, através da sucção, de algum momento, de algum mecanismo. Mas e as plantas? Como é que a água entra dentro de uma planta, certo? Ela não tem aparelho sugador, ela tem uma raiz celular. Como é que a água entra dentro de uma planta? A explicação está na frente de vocês. Bom, nesses 3 desenhos, vocês vão ver que um deles mostra que a água está entrando. Qual deles é? O terceiro da direita. Bom, então eu vejo que para a água entrar dentro de uma célula, eu preciso que o conteúdo celular seja mais concentrado do que o meio ambiente, o meio que seria a água do solo. E realmente é. A água, ela tem poucos solutos, tem um carbonato de cálcio, alguma coisa assim. Dentro da célula da raiz, né, as células vegetais, você tem ácidos nucleicos, você tem proteínas, lipídios, aminoácidos, você tem um monte de solutos. É normal que uma célula tenha a condição de ser hipertônica em relação ao ambiente. Isso faz com que a água entre naturalmente pelas raízes das plantas. Para você evitar a entrada, você tem que fazer alguma besteira. Vamos supor, você aduba a sua planta, joga um monte de adubo no solo e não molha. Consequentemente, você vai aumentar a concentração de solutos, né, no solo. E isso vai inverter o meu potencial aí. Então, onde era hipotônico, vai ficar hipertônico, água do solo. E a célula não vai conseguir competir com tanto soluto que você pôr todo lado de fora. Ela vai se tornar hipotônica. Ao invés de entrar água, vai sair água dela e ela vai ficar plasmolizada. Então, para você manter uma célula feliz, uma planta feliz, você tem que molhar ela com água normal, tá? Aí a água naturalmente vai entrar. Vamos melhorar esse desafio. Eu falei que a água entra. Me explica como que a água sobe. Porque se eu tiver um predinho de 2, 3 andares, eu vou precisar de uma bomba para fazer essa água subir até a caixa d'água. E aí eu estou falando de plantas que têm, sei lá, 50, 100 metros ou mais, né? Tem os eucaliptos, as sequoias, são gigantes. Como é que a água sobe lá em cima, né? Aí a resposta também está na sua frente. Quando a água entra e faz essa célula ficar esticada, cheia, túrgida, a célula não estoura, mas cria uma pressão. Essa pressão impulsiona a água para cima, considerando que nós estamos falando do vaso condutor do xilema. Isso a gente chama de pressão osmótica e você vai aprender quando você estudar fisiologia vegetal. Certo? Para finalizar, falta a gente entender o último passo, que é o transporte ativo, a permeabilidade ativa. Bom, nós vamos ver que tem moléculas que vão se movimentar contra um gradiente de concentração, tá? E pequenos solutos ou íons, eles vão acabar sendo empurrados contra a sua vontade. Um exemplo é a bomba de sódio e potássio, que é esse esqueminha que vocês veem aí embaixo. Vamos lá. Onde tem as bolinhas verdes, você tem o lado de fora da célula. Onde tem as bolinhas azuis, em grande concentração, você tem o lado de dentro da célula. Para que o impulso nervoso passe, né, e seja transmitido, você precisa que tenha muitas bolinhas verdes, que representam o sódio, fora da célula, e muitas bolinhas azuis, que representam o potássio, dentro da célula. Só que nós estamos falando em um íon. Ele consegue passar pelo canal iônico, ele consegue passar entre
átomos entre entre os fosfolipídios. Então, a tendência, esse tem muito fora e pouco dentro, por difusão simples, ele vai tentar entrar, o sódio. E se o potássio está muito concentrado dentro e pouco fora, ele vai tentar sair. Agora, contra a vontade deles, contra a difusão simples, existe uma enzima, né, essa vermelha que está aí no meio do esquema, que toda vez que o sódio quer entrar, essa bolinha é capturada e jogada para fora. Quando a enzima está virada do lado de fora, toda vez que o potássio quer sair, a enzima pega o potássio e joga para dentro. Quando ela está para dentro, ela vê que o sódio entrou, ela cata o sódio e joga para fora. Quando ela está lá fora, ela pega o potássio que está tentando escapar e põe para dentro. É claro que isso dá um gasto de energia, já estou cansada até de falar. Imagine a enzima. Para que ela faça esse movimento, para que ela nade contra a corrente, ela gasta energia. Então, a bomba de sódio e potássio só funciona porque essa enzima faz um transporte de solutos contra o gradiente de concentração. Ela empurra quem está querendo sair para dentro e quem está entrando para fora. Esse é o exemplo mais típico, né, da permeabilidade ativa. Então, vocês viram que o transporte ativo, né, recebe esse nome porque realmente é uma bomba que fica jogando o sódio para fora e o potássio para dentro. E todos esses mecanismos, né, ou melhor, todo esse mecanismo de transporte ativo, ele se mantém através de gasto de energia, e é através dele que a transmissão do impulso nervoso, como eu falei para vocês, é mantida na nossa vida. Isso é típico de células animais, já que a gente não tem sistema nervoso em planta. Agora eu fiz uma tabela aqui para vocês para tentar padronizar e comparar os processos. Então vamos lá. A primeira coluna, você tem o nome do processo: a difusão simples, a osmose ou difusão de água, a difusão facilitada e o transporte ativo. Difusão simples lembra do transporte do oxigênio, do gás carbônico. A osmose, né, lembra de como a água entra dentro da célula, né, no caso vegetal, como a gente falou do eucalipto. A difusão facilitada lembra como que a glicose entra nas suas células. E o transporte ativo lembra da bomba de sódio e potássio que a gente acabou de falar. Na segunda coluna, eu quero saber, cada processo, como é que ele se comporta, né? Como que é o movimento do soluto ou do solvente, né? Ele é a favor ou ele é contra um gradiente de concentração? Então, lembrando que na difusão facilitada, simples e na osmose, na verdade, quem caminha, né, não é sempre o mesmo. Na difusão simples e facilitada, quem caminha é o solvente. Na osmose, quem caminha é o soluto. Na osmose é o solvente. No transporte ativo, quem caminha também é o soluto, só que ele é carregado com gasto de energia. Mas vamos lá. Como que se dá o movimento? Na difusão simples, tá? Na difusão facilitada, né? E na osmose é sempre um favor de um gradiente. Só que na difusão simples e facilitada é a favor de um gradiente de concentração. Na osmose é a favor de um gradiente hídrico contra um gradiente de concentração. E no transporte ativo é totalmente contra um gradiente de concentração. Bom, nesses movimentos, nesses processos, há necessidade de proteínas de transporte? No caso da osmose e da difusão simples, não. Na difusão facilitada, você tem o fluxo de massa, mas você usa as permeáveis, os canais, né? E no transporte ativo também. Requer uma fonte de energia, como o ATP, né? Ou seja, são processos ativos ou passivos, né? A difusão simples, a osmose e a difusão facilitada, elas não requerem energia, são todos exemplos de movimentos ou transportes passivos, enquanto que o transporte, como já falo, o transporte ativo da bomba de sódio e potássio,
que exige sim energia para que aquela proteína trabalhe o tempo inteiro, né, modificando a entrada e saída de moléculas. Por último, que substâncias transportadoras são usadas? Que substâncias são transportadas, né? Então, como a gente falou, na difusão simples, são pequenas moléculas, são solutos pequenos, né? Que normalmente conseguem passar entre as moléculas duplas dos lipídios, da camada dupla do lipídio. Um gás, como eu falei para vocês, exemplo, do oxigênio, o gás carbônico. A substância que é transportada na osmose não é o soluto, já que a membrana barra o soluto, é o solvente, é a água que passa de um lado para o outro através da membrana. Na difusão facilitada, né, na verdade são moléculas, sim, são moléculas polares, mas que têm um tamanho que não consegue passar pela camada dupla de lipídios, por isso que elas têm que ser impulsionadas e atravessadas com a ajuda das permeases ou esticando os canais iônicos. E por último, quem é que passa no transporte ativo? É o exemplo do sódio e do potássio, né? Que são íons, na verdade, que vão, na verdade, passar naturalmente pelas camadas, mas que para conseguirem se estabilizar essa diferença de concentração, as enzimas têm que ficar carregando eles para fora ou para dentro. Para finalizar, eu criei uma tabela comparativa. Na primeira coluna você tem os transportes. Na segunda, fala se esse transporte se movimenta contra ou a favor de um gradiente de concentração. Lembra, a favor é sempre quem tem muito, dá para quem tem pouco. Na terceira linha, fala se esse movimento recebe, né, requer alguma proteína de transporte e se tem ou não gasto de energia. E qual é a substância transportada, se é o soluto, se é o solvente, se é um íon. Se você comparar as 4 situações, é só você lembrar. A difusão simples lembra do caso da difusão do oxigênio do gás carbônico. Sempre tem da região hipertônica para hipotônica, sempre a favor de um gradiente de concentração, não precisa de nenhum transporte, a molécula é tão pequena que atravessa a membrana naturalmente, não há gasto de energia e, no caso, o exemplo típico é da pequena molécula do gás carbônico do oxigênio. Bom, a osmose, né? A osmose, ela não é a favor, ela é contra um gradiente de concentração, ela é a favor de um gradiente hídrico. Por que ela é contra um gradiente de concentração? Porque o movimento se dá da região hipotônica, menos, né, para a região hipertônica, mais. Como se quem tivesse pouco dá para quem tem muito, mas o que está sendo dado não é o soluto, quem está sendo passado é o solvente, é a água. E ela está saindo de onde ela está em maior quantidade para onde ela está em menor quantidade, ou seja, a favor de um gradiente hídrico. Não há nenhuma proteína transportadora e não há gasto de energia. A difusão facilitada tem que lembrar da glicose. Na glicose, ela acontece sempre a favor de um gradiente, onde tem muita glicose fora da célula, onde tem pouca glicose dentro da célula. Só que ela precisa de uma ajudinha, né? Só que essa ajudinha vem com o uso do fluxo de massa, né? É o fluxo, é a concentração de glicose que faz com que o canal iônico se alargue, se dilate para ela passar, ou então ela acaba usando uma carona, né? Empurrando aquelas permeases ou as facilitadoras, enzimas facilitadoras. Por isso, apesar de ser meio na base do empurrão, tá? Não gasta energia. Lembra daquela portinha de faroeste de vai e vem. E o transporte ativo é só lembrar da bomba de sódio e potássio, onde ela vai realmente contra, né, o gradiente, quem está querendo entrar é expulso, quem está querendo sair é posto para dentro. Precisa sim de enzimas e há gasto de energia. E principalmente o exemplo são os íons de sódio e de potássio, que são regulados para que o impulso nervoso seja mantido. Bom, pessoal, a gente finalizou então a aula de hoje. Espero que eu possa ter elucidado as dúvidas aqui através dos comentários, mas lembra que a gente se encontra no horário de aula. Nós vamos tentar essa semana
aí alguns aplicativos, vão ver experimentalmente qual vai ser o melhor. Quem não puder acessar os aplicativos, tem ainda a chance, né, de comunicar comigo via WhatsApp, e-mail, se for o caso a gente faz um live, enfim, a gente tem que ver qual a melhor maneira para a gente poder tirar dúvidas. Então, o que eu espero é que vocês, através do WhatsApp comentado, vocês estudem a matéria, não esqueçam que tem todo o material de livros, é só entrar no espaço acadêmico, lá tem a literatura básica, né? Tem vários livros de biologia, de Robert, Junqueira, a célula, né? Fora os sites também, tem muitos sites explicativos. Eu estou à disposição, então é só me procurar. Vocês tentam pelo WhatsApp e a gente combina e, e acredito que vai ter um bom rendimento às nossas aulas a partir de agora, tá? Então, até a próxima. Obrigada.